Salve, salve família! Começando aqui mais um Geração de Pensamentos Distintos. Hoje eu tô aqui com o André, a Jennifer, o Ramon e o Flávio. E hoje a gente vai tocar um assunto muito importante, que é sobre o Dia das Mães. Bom, como que a gente sabemos que vai ser um dia especial, né? Dia das Mães. E uma coisa que a gente sempre preocupa com a mãe, a preocupação que o filho tem com as mães, e a mãe também tem preocupação com os filhos, porque querendo ou não, na sociedade as mães são muito importantes, né? Muitos, assim, acho que é muito importante essa relação de mãe e filho, com filha e até mesmo com vós, né? E a gente vai começar a puxar esse assunto sobre como que as mães lidam na sociedade, no mercado de trabalho, ou como lidam no dia a dia, principalmente se for mães que já estão, né, já estão começando já a reconstruir vidas, outras estão começando muito cedo, né, que a sociedade hoje em dia tá tendo muitas mães menores de idade, mas nós sabemos o grande porquê, né. É interessante a gente pensar no Dia das Mães um pouco além da data que temos destinada a essa festividade, a essa celebração. O que seria a maternidade, né? Existem várias possibilidades da gente estar podendo dar significado, mas o melhor mesmo a gente vai deixar para daqui a pouco, que é a presença de cada uma delas aqui. Alguma das nossas colegas de trabalho na escola. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito feliz, né, em estar em mais um podcast. Um dos primeiros aqui ainda, abordando um assunto tão interessante e legal que é sobre as mães, o Dia das Mães, que é um dia muito importante para todos. Acredito que mãe é uma coisa que simboliza o amor e muitas outras emoções e coisas importantes na nossa vida, e é isso. Muito feliz por todos aqui e pelos assuntos que vão ser falados. E é isso. Galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Neste momento a gente vai estar falando, né, um pouco sobre essas rainhas, as rainhas das nossas vidas, que são as nossas mães, né? Não necessariamente vamos falar do dia, porque o dia delas, vamos falar a verdade, são todos os dias, né? Porque elas são merecedoras de estar cuidando da gente, de estar batalhando, né, por nós. Então, neste momento, fiquem ligadinhos, que agora a gente vai contar uma história super interessante desde o início, né, do surgimento. Então é isso. Gostaria de trazer aqui algumas curiosidades sobre esse dia tão especial. O Dia das Mães sempre existiu? Essa é uma questão. Alguns estudos sugerem que esse tipo de festividade à figura materna está presente desde a Grécia Antiga, quando, por exemplo, se celebrava a figura de reina, que é considerada a Magna Mater, ou a Grande Mãe, a mãe dos deuses. Estes deuses, por exemplo, seriam 5: Hera, Deméter, Héstia, Hades e Poseidon. Outra situação também que a gente poderia pensar mais especificamente aqui na nossa América é a celebração que se faz a Pachamama, ou a La Madre Tierra, ou a Mãe Terra, que seria uma deidade máxima dos povos indígenas localizadas aí nos Andes centrais, que pegaria um pouco da parte da Bolívia, do Peru, do Equador, da Argentina, do Chile. Simboliza a fertilidade do feminino. O Dia das Mães, como conhecemos, tem sua origem nos Estados Unidos. Naquele país, esta data tornou-se oficial em 1808, também durante o mês de maio. Inicialmente, o Dia das Mães foi criado como uma homenagem, através do memorial, à vida de Anne Jarvis, que foi uma ativista conhecida por realizar trabalhos sociais com outras mães, sobretudo no período da Guerra Civil Estadunidense. Ela se dedicava a promover ações que possibilitavam a melhoria das condições sanitárias de algumas cidades na Virgínia Ocidental,
criando, junto com outras mães, o Instituto Mother's Day Work Club, ou o Clube de Trabalho Dia das Mães. Durante a Guerra Civil Estadunidense, entre 1861 a 1865, Anne passou a trabalhar no socorro de soldados feridos, tanto dos confederados quanto daqueles que lutavam pela União. Depois que a guerra terminou, este clube de trabalho Dia das Mães engajou-se também em criar o Mother's Friendship Day, Dia das Mães pela Amizade. Celebração esta que buscava garantir o convívio pacífico entre as famílias dos soldados que lutaram de diferentes lados. Mas foi somente no ano de 1908, depois de muita dedicação de Anna Jarvis para homenagear sua mãe Anne Jarvis, que foi definida a data que celebrava o Dia das Mães. Portanto, o significado original para o Dia das Mães está relacionado a um dia para celebrar a paz. No Brasil, oficializado em 1932 através de um decreto, que é o decreto de número 21.366, o presidente Getúlio Vargas instituiu e oficializou em 5 de maio de 1932 que a partir daquela data, todo ano no Brasil, no segundo domingo de cada mês do mês de maio, celebraria-se o Dia das Mães, ou, como sugerido no decreto, os sentimentos e virtudes da maternidade. Eu vou citar aqui um poema. Mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Obrigado por termos você. Na sociedade hoje em dia nós sabemos que tem pessoas que têm o privilégio de ter uma mãe do lado, de viver, e também tem o lado negativo, o lado triste também, que tem mães, né, ou pessoas que não conseguiram viver com a mãe, ou quando nasceram, ou quando a mãe morreu numa trajetória na vida. Mas fazer a pergunta aqui entre nós assim, vocês conseguiriam viver sem as suas mães? Assim, do nada, assim, seja muito futuro mesmo, uma mãe morrer de velhice, mas vocês conseguiriam viver sem ela? Eu tenho certeza que eu não conseguiria viver sem a minha mãe. Quando eu era criança, eu quase perdi ela, mas, tipo assim, eu acho que no momento atual, com certeza eu não conseguiria viver sem minha mãe, porque eu acho que ela é a pessoa mais importante da minha vida eu amo minha mãe e eu quero ter ela pra sempre. Eu sei que infelizmente um dia ela vai, mas isso vai demorar muito tempo. Se alguém me perguntasse qual o meu maior desejo, eu diria que é ter minha mãe pra sempre. Porque é a pessoa mais importante da minha vida. Como o Miguel mesmo disse, né? Na vida dele também, a mãe dele é a pessoa mais importante. Então, como que eu iria conseguir viver sem a pessoa mais importante da minha vida? Sem a pessoa que me deu a luz. Sem a pessoa que me instrui, que é amiga, que é o meu suporte ali quando eu preciso. Na verdade, um dia, infelizmente, todos nós vamos passar por isso. Não é nem tipo, eu tenho que viver sem minha mãe. Um dia sim, mas o momento em que você tem a sua mãe do lado, para deixar como reflexão, curte muito esse momento, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade de ter as mães do lado. Infelizmente, a nossa realidade, a realidade da nossa sociedade, é que muitas pessoas são abandonadas, outras nem chegaram a conhecer as mães. Então, esse momento que você tem com a sua mãe, se você tiver sua mãe, curte muito esse momento. Não deixa pra curtir no futuro, não. Porque às vezes você deixa sua mãe de lado pra curtir com amigos, mas ela tem que ser a sua prioridade. Porque ela que te deu a luz, ela que te instrui.
Bom, conseguir viver sem minha mãe, no momento eu nem consigo imaginar isso, sabe? Porque como todos aqui disseram, mãe é uma coisa que a gente quer ter do nosso lado para sempre. Mas infelizmente, na vida, a gente vai perder pessoas importantes na caminhada. Um dia a gente vai, outro dia vai uma pessoa importante pra gente. Então é o que a Jennifer falou, aproveitar a mãe, todas as pessoas importantes, mas estamos falando da mãe, então aproveitar sua mãe enquanto você tem. Muitas pessoas não têm, queriam ter, e se você tem, aproveita cada segundo, cada momento, enquanto ela ainda está ao seu lado. Eu acho que eu também não conseguiria também. Até porque eu e minha mãe nós temos uma interação assim muito boa, para não usar outra palavra, mas é muito boa. Eu e minha mãe basicamente parece que é irmão, assim, não fica enchendo o saco de um ao outro, mas a gente também se respeita também. Mas eu também não conseguiria viver, que até porque minha mãe me ensinou muita coisa mesmo, certo ou errado da vida, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, querendo ou não, é um negócio que sem a mãe é um negócio que é muito complicado. E tem pessoa que não tem, mas também tendo lá também a avó também, ou por exemplo uma tia também, que pode ser um reflexo também de uma mãe que uma pessoa nunca teve na vida. Então, querendo ou não, ter uma presença como se fosse um espírito de mãe nessas pessoas é muito importante, porque um filho, principalmente o filho, não se sentir muito doloroso, assim, falar, nossa, eu não tenho uma mãe, mas pelo menos eu tenho minha avó, ou eu tenho minha tia, assim, para me acolher como se fosse uma mãe mesmo. Então, querendo ou não, para quem tem, igual que os outros estão falando aqui, assim, aproveita o máximo, assim, a cada gota, a cada segundo, porque sempre a frase é essa, né, que é dolorosa, mas ninguém não sabe o dia de amanhã. Então é um negócio que você tem que aproveitar em milésimo até, porque é muito importante uma presença de mãe, ou até mesmo um espírito assim de uma mãe, uma avó, uma tia. Então é isso, eu tenho muito o que falar não. Estamos aqui com a nossa amiga Flávia, bibliotecária e mamãe. Bom, Flávia, a gente gostaria aqui de começar a participação te perguntando um pouco, te dando aqui um espaço para você poder falar um pouco da sua mãe, quanto ela significou para você, você também se identificar a partir daí como agora uma mãe, né? E você falar um pouco também da sua experiência como profissional e mãe, podendo tentar fazer esse malabarismo aí entre o ser mãe e o ser profissional no mercado de trabalho. Então, é uma loucura, né? Porque muitos dos que estão aqui hoje na escola conheceram a minha mãe. E a minha mãe também era educadora. Então, de certa forma, eu acho que a minha carreira foi muita influência dela. Tudo que eu sou hoje, com certeza, ela foi meu maior espelho, né? E o meu maior apoio também, porque não foi fácil. Eu fui mãe muito nova, eu estava formando magistério quando eu engravidei da minha primeira filha, da Mari. Então, assim, eu devo a ela tudo, mas a minha formação como um todo, porque ela que ficava com a minha filha para eu poder estudar. Depois, quando eu entrei na faculdade também, engravidei do Pedro, meu segundo filho, ela que ficava com o Pedro também. Então ela foi o meu apoio em todos os momentos da vida. A gente sempre foi muito parceira, meu exemplo, com certeza. E não é fácil, né, gente? Essa coisa de compartilhar a maternidade com o trabalho. A gente tem uma jornada, nem sei se pode falar dupla, tripla, porque são 2 turnos em escola, depois você chega em casa, você tem os filhos, então não é fácil, mas é bom demais. Vocês são presentes pra gente enquanto alunos, enquanto filhos, tenho certeza que todos vocês que estão aqui não é à toa, né? São demais, parabéns pelo trabalho, por tudo. E pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui com vocês. No começo foi muito difícil, assim, cair nessa realidade de
Você fala, sou mãe agora, a responsabilidade do mundo cai muitas vezes assim nas costas. Então, foi difícil, assim, muito. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque acaba que igual eu falei, fui mãe muito nova, né? Então eu atropelei o tempo que eu deveria estar estudando. Eu estava no 3º ano do ensino médio quando eu tive a minha filha. Então, assim, o período que eu tinha que dedicar para me estudar, eu tinha que dividir também esse período com ser mãe, né? Não é fácil, não foi fácil. Mas não me arrependo, tá, gente? Faria tudo do mesmo jeitinho. Bom, Flavinha, como amigo e também como um filho da minha mamãe, te agradeço pelas palavras, enaltecendo aí a figura materna que tanto nos acolhe ainda hoje, né? De tamanha importância a todos nós. Agradeço, desejo sucesso e que você tenha um feliz Dia das Mães. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês. Estamos aqui agora com a Eliane, a nossa ajudante aqui na escola. Bom, Eliane, gostaria de saber um pouco de você, te dar a oportunidade de você falar um pouquinho da sua experiência como mãe, da sua experiência como filhinha da sua mamãe também, e comentasse com nós um pouco dos desafios que você encontra sendo mãe, com todas as tarefas que tem nesse currículo de ser mamãe e também ter que trabalhar. Conta pra gente um pouquinho dessas histórias, por favor, e se presente. Meu nome é Eliane. Ser mãe não é fácil, né? Pra gente que cria os filhos da gente, né? Com dificuldade, a gente é pobre. No caso, eu tenho 7 filhas, é mais difícil ainda, no caso, né? Mas graças a Deus, tem saúde, todo mundo é trabalhador, graças a Deus, eu não tenho muito o que reclamar, não. Apesar de tudo, acontece algumas coisas muito difíceis na vida da gente, mas não é reclamar, não. Cada um para si, né? Todo mundo trabalhador, graças a Deus. Eu tenho 7 filhos, 8 netos, uma família grande, e eu gosto de contar todo mundo unido em casa também. E como filha da mãe, né? Também gosto também de ser filho da mãe. Porque nós somos 6 irmãos, nós também é unidos, graças a Deus, nós se dá muito bem, nossa família, todo mundo se dá bem com o outro, sabe? Uns com os outros. Graças a Deus, nós até que é feliz. Eu gosto muito da minha família. Você falou que tem 7 filhos. Bom, eu, Flávio, sou o 15º filho da minha mãe e do meu pai juntos. Ou seja, eu sou a rapa do tacho, eu tenho 14 irmãos entre irmãos e irmãs. As histórias que até então eu ouvi da minha família foi de muita dificuldade, de fome, miséria. Teve a dificuldade também com o alcoolismo do meu pai, a violência doméstica, e com a ajuda do meu irmão mais velho, os familiares e outros irmãos mais, e com a fé muito grande, um amor incondicional da minha mãe para com o meu pai e a família, a gente conseguiu transformar a situação que antes estava muito ruim na família, e hoje a gente pode prosperar com boas lembranças, toda a dificuldade que foram passadas, que eles passaram, e que hoje a gente pode estar compartilhando isso como histórias, né, de superação, de motivação também para continuar, para quem esteja escutando, esteja passando dificuldades. Parece que o caminho é o amor, não é? O amor aberto, ele é sempre uma maternidade. Eu vejo assim que ele acolhe... E a compreensão entre a família, né? O amor e a compreensão, né? Aí, juntando tudo, se unindo, dá para sobreviver bem, tranquilo. Não nos falta nada.
O que eu ia falar, o que eu agora vou fazer com todas as mães que vão aparecer nesse episódio, que você já falou que você tem 7 filhos, né? No total. No começo, foi difícil, assim, cair nessa realidade da sociedade? Falar, como que você conseguiu lidar com o primeiro filho? E se você, quando você estava tendo seu filho, você estava trabalhando nesse meio tempo também? Quando eu tive o primeiro, ia fazer 16 anos. Aí já não sabia quase nada não. A gente trabalhava muito na roça, né? Aí, quando eu casei, meu pai que me mandou casar, né? Eu não sabia nem que era o significado do casamento nessa época ainda. Era tempos antigos ainda. Aí, quando eu engravidei do meu primeiro, é até engraçado. Eu não sabia nem que era pré-natal. Aí, é de acordo com que a gente foi vivendo, que a gente foi saber certas palavras que tem hoje, muita coisa que tem hoje, naquela época dos 15, 16 anos, naquela época dos anos 80, 15 anos era criança. Hoje em dia, a pessoa, 15 anos é bem evoluída, né? Nossa, é muito evoluído. Naquela época a gente era criança, mesma coisa de criança de 8, 7, 6 anos. Ainda criança de 7, 6 anos de hoje é mais ativa ainda que a criança de 15 anos, de 40, 50 anos atrás. Porque na primeira gestação minha, no caso, aí morava com a minha sogra, né? Minha sogra era até ex-parteira. Aí mandava fazer pré-natal, não sabia o que é. Eu fui assim... Até o dia de eu passar mal para enganhar, nem sabia que estava passando mal para ganhar neném. Tava passando mal. Eu achei que estava passando mal comum. Quando veio, de repente eu parei. Foi assim, eu não sabia nada direito, não. Aí, quando eu casei, assim, a gente era nova. Pra te falar a verdade, eu não sabia nem picar nem um frango, nem um costurão, a roupa que a gente vivia não era um cabo da enxada, sabe? A gente era que nem homem, a gente não fazia nada dentro de casa, só na roça. Aí dentro de casa a gente tinha oportunidade nenhuma de fazer nada, né? Aí por isso que foi tudo mais difícil naquela época. Até de trocar uma criança pra gente era difícil naquela época. Dar um banho numa criança, trocar uma criança, era difícil. Se tivesse a pessoa adulta perto da gente não sabia nem dar um banho. Mas deu pra sobreviver, tá lá com 32 anos, tá lá em Goiás, lá trabalhando lá, agora tem os seus 3 filhos também com saúde, graças a Deus. É por aí. E como que a sua família te aceitou ao descobrir que você seria mãe tão cedo? Não, assim, eu não engravidei solteira, não, sabe? Mandaram eu casar, né, no caso, mas não tinha engravidado, não. Engravidei foi depois, assim que me juntei. Depois que foi, que antigamente a gente não namorava assim, que nem pertinho, que vocês dois estavam aí juntos, não. Essa daqui eu daí, tá? Entendeu? Era assim, era longe. Sim, Não tinha nada de ficar esfregando, não. O bom de mãe é que mãe fala mesmo. A gente tá aqui com a professora de Biologia e Ciências aqui da escola, a Anelisa. E, Anelisa, eu queria perguntar pra você, como foi a sua realidade quando você descobriu que seria mãe? Então, foi um susto, um misto de susto com felicidade. Eu engravidei no meio da pandemia, então eu sabia que a partir do momento que eu engravidei, não poderia continuar trabalhando, porque na época eu era técnica de enfermagem e estava terminando minha faculdade de enfermeira. Então, eu sabia que muita coisa na minha vida ia mudar a partir de então, a partir do momento que eu descobri que o meu filho chegaria. Depois disso, como eu falei, eu estava finalizando a minha faculdade de enfermagem, eu estava no meu último mês. E aí já comecei a sentir todos os impactos que a mulher que é mãe sofre, que a gente acha que não existe preconceito, mas ainda existe. Eu fui banida da minha faculdade, do meu estágio no último mês, porque eu estava grávida. Só consegui me formar porque eu entrei na justiça contra a minha faculdade, a faculdade que eu me formei. E aí
né, entrei como mandato protetivo e aí o advogado conseguiu, depois de muito sofrimento, muita conturbação, assim, para o início de uma gestação, eu consegui me formar, né? Foi excelente, foi muito sacrificado, trabalhei muito para eu poder estudar e eu ainda tive esse inconveniente por estar grávida e no final das contas tudo gira em torno disso, né? De você ser mulher, de você ser mãe. E eles falam que não tem preconceito, pregam isso, mas isso existe. Existe no meu caso, inclusive, dentro do ambiente de educação, né? A senhora atua como enfermeira? Hoje não. Hoje não. Mas já atuou como enfermeira e como professora em algum momento? Não. Não. Momentos diferentes. Você já trabalhou com, tipo, pré-natal, alguma coisa assim? Já. E eu queria perguntar, o que é pré-natal? Então, pré-natal é o nome que a gente na enfermagem, na saúde, a gente dá para o acompanhamento da gestante a partir do momento que ela descobre que está grávida, né? A gente precisa fazer um acompanhamento, alguns exames, para a gente garantir que tanto a mãe, a gestante, quanto o bebê, eles vão nascer saudáveis. Hoje em dia a gente já conta com muitas tecnologias que a gente consegue descobrir várias doenças e até mesmo ajudar e prevenir para que não aconteça algumas doenças, né? Por exemplo, quando uma da parte inicial do pré-natal a suplementação com vitaminas, né? Porque o corpo da mulher fica sobrecarregado, então a gente faz uma suplementação para ter nutrientes, vitaminas, tanto para ela quanto para o bebê. Então é um acompanhamento até o dia que essa mãe 45 dias depois que essa mãe tem o bebê, ela ainda é de responsabilidade da saúde, a gente ainda faz esse pré-natal, que aí 45 dias depois a gente chama já de pós-parto, né? E aí ela ganha alta desse período gravídico dela. Anelisa, como foi a sua introdução no mercado de trabalho depois de ter se formado na faculdade, depois do parto também? Como foi para você lidar com conseguir cuidar do seu bebê e lidar com o seu trabalho também? Na verdade é um acúmulo de função, né? Porque mãe é 24 horas, então não importa se é madrugada, né? Eu não tenho horário. Quem é mãe vai saber que é o tempo todo. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei a minha licença maternidade, eu optei, como eu trabalhava em outra cidade, eu optei por ficar mais perto do meu filho. Então, eu abri mão, né? Pedi para sair do meu antigo emprego, na minha área da enfermagem. E aí, bem nesse período, apareceu a oportunidade de eu dar aula para vocês. E foi assim que eu vim parar aqui, né? E assim, foi uma adaptação, uma experiência que eu sempre tive vontade de ter, que era dar aula, sempre quis chegar a esse nível na enfermagem mesmo. Tem sido uma experiência maravilhosa, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E aí é uma experiência que eu vou levar para minha vida, é uma experiência que acrescenta na minha experiência profissional e como pessoa. Agora, saindo um pouquinho, né, do mercado de trabalho, eu queria saber como é a sua relação com a sua mãe. A gente mora longe, né? Mas assim, eu tenho uma relação muito boa, sempre tive, de muita gratidão. Acho que principalmente depois que eu fui mãe, eu consegui enxergar isso ainda melhor. É uma gratidão de tudo que eu imagino que ela passou e fez por mim, que é o que eu passo e faço pelo meu filho. Então, assim, mãe é mãe para sempre e tem uma grande influência na nossa vida desde quando a gente tá lá na barriga dela, né? Vale destacar o papel da mãe no mercado de trabalho, como a gente escutou aí algumas das experiências das nossas companheiras aqui de profissão da escola, né, as professoras. Vale destacar alguns dados aqui. Bom, de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2016, mais da metade das mulheres perdem o emprego após terem filhos.
Segundo o estudo, após 24 meses do nascimento da criança, 50% das mulheres que tiveram a licença maternidade já estão fora do mercado de trabalho. No geral, a maior parte dessas saídas são demissões sem justa causa. Além disso, a investigação afirma que os desligamentos estão diretamente relacionados ao nível de educação formal da mãe. Isso porque profissionais com maior escolaridade apresentam queda de emprego de até 35% nos 12 meses após o início da licença. No entanto, essa queda é de 51% para as mulheres com nível educacional mais baixo. E os números foram agravados durante o ano de 2020. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE constatou que 7 milhões de mulheres saíram do mercado de trabalho na última quinzena do mês de março de 2020, enquanto para homens foram de 5 milhões. Estes dados são do blog Leiturinha. Bom, galera, a gente vai encerrar aqui o podcast de hoje. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Eu queria mandar um grande beijo para minha mãe, Pauliane. Então, um beijo, mãe. Te amo. Também queria mandar um grande beijo para Rosângela. Um beijo grande. Rosângela. É isso, eu queria mandar uma mensagem. Eu queria mandar um beijo para todas as mães desse Brasil, desse lugar lindo que é o mundo. Também de caos, mais bonito do mesmo jeito. Só queria mandar um beijo mesmo. E um beijo do gordo e até segunda. Mãe Terezinha, te amo. Bom, saudando aqui a minha mamãe gloriosa, a Maria Terezinha. Também gostaria de colocar nesse pacote as minhas irmãs, que já são mamães também. A Fatinha, a Célia, a Cidinha, a Neide, a Adriana. E também as minhas sobrinhas que já são mães. Aí a gente tem a Bibi, a Bianca, a Flavinha, a Fabiana. Deixa eu ver aqui que eu tenho que colar com quem são as minhas irmãs. A Priscila, a Natália, a Carol. E desculpa, mulheres da minha família, mas vocês são demais, tanto em número quanto em qualidade. Então me desculpa aí, mas eu acho que eu não esqueci de ninguém não. Família grande, todas as mamães, obrigado por tudo. Vocês tenham passado aí, estejam passando um lindo Dia das Mães. Tchau. Finalizando a minha parte, eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui e mandar um super beijo pra minha mãe, Kátia, é o mesmo nome da mãe do Ramon, por incrível que pareça, e pra minha avó, a Leila, que também ajudou minha mãe a me criar. E eu quero agradecer a vocês, né, por me criar, por me sustentar até aqui, por me ensinar muita coisa, porque se eu estou aqui, eu tenho certeza que foi por vocês. Então, eu amo muito vocês. Eu queria agradecer também e mandar um beijo, um abraço pra minha mãe, Kátia. Te amo muito, mãe. Um feliz Dia das Mães pra todas as mães. E é isso. Até a próxima.